Olá, muito boa tarde. Estamos aqui mais um Conversa Fora e hoje nós vamos conversar um pouco, jogar um pouco de papo fora, um pouco de conversa com os meus amigos Valmir Lima, Ângela Duarte. E os planos de saúde? Qual o impacto? Você tem ou não tem? Isso é proveniente? É importante? Não é? Como que a gente está tratando essa questão do plano de saúde? E é sobre isso que a gente vai discutir. Planos de saúde na nossa vida. E aí? Bem, eu vou primeiro, para começar esse tema de hoje, eu vou falar um pouquinho aqui da agência governamental, que ela é responsável pela regulamentação, o controle e fiscalização das atividades relativas à saúde privada no Brasil. Ela fiscaliza as operadoras de plano de saúde, garantindo que elas estejam cumprindo as leis do setor. Então, assim, para trazer um pouquinho de informação sobre isso, né? Quem regulamenta os planos de saúde, é a ANS. Mas tem algumas situações que o usuário do plano de saúde, ele busca o judiciário para pleitear algo que foi negado pelo plano de saúde, que não está dentro daquilo que a ANS regulamentou. Eu não sei vocês, mas eu não pago plano de saúde. E não pago por uma questão eu considero muito caro. Você investe numa coisa que você nem sabe que vai usar, nem sabe se vai usar, né? E muitas vezes quando você precisa, acontece isso. Os planos de saúde não te oferecem o serviço que você já pagou, inclusive, né? Quanto é um plano de saúde? Eu não faço ideia porque faz tempo que eu deixei de pagar, né? O plano de saúde, ele é de acordo com a faixa etária, né? De idade de cada um. Então, para uma pessoa, dependendo se for apartamento, se for enfermaria, dependendo do plano de saúde, porque tem planos que tem uma abrangência nacional, uma abrangência local, então isso varia muito. Mas é em torno de uma faixa etária acima de R$50, é aí perto de R$1.000. Mais ou menos. Não, 50 anos. Desculpa, né? 50 anos, a gente falando de valores, eu confundi aqui. De 50 anos é em torno de mais ou menos R$1.000 por pessoa. E aí, cada vez que você muda de faixa etária, por exemplo, nós temos plano de saúde. Então, somos 4 no plano de saúde. E cada vez que um desses 4 muda de faixa etária, faz aniversário, tem um aumento no plano de saúde. E quando é aniversário do plano, quando completa eu fiz o plano hoje, daqui um ano ele vai me dar um aumento. Então, todo ano, na mesma data, eu vou sofrer um aumento. Então, no nosso plano de saúde tem 5 aumentos, né? Que é dos 4 e mais do aniversário do plano de saúde. Todo ano. O valor? Porque eu acho um absurdo pagar plano de saúde. Eu já fiz as contas assim, en passant, né? Não fiz aquela coisa muito estruturada na ponta do lápis, mas eu acho que você gasta muito mais pagando plano de saúde do que você gastaria se precisasse fazer uma consulta, uns exames. A gente tem feito lá em casa particular, quando dá, né? Tem feito consultas e exames particulares, né? É muito mais barato do que pagar um plano de saúde, gente. Hoje, né, trazendo um dado aqui para vocês, apenas 1/4 da população brasileira tem plano de saúde, né? Porque é uma coisa cara e nem todos têm acesso, né? Então, assim, você tem 2 lados para ver essa situação. Que nem você fala, às vezes a gente paga para não usar, é igual o seguro de carro, a gente paga para não usar. Seguro, né? Então, o plano de saúde, se você vê como, assim, eu estou pagando todo mês e não uso, então eu não estou fazendo uma economia. É melhor eu usar, quando eu for usar, eu faço
consultas e exames particulares. Só que assim, tem coisas que a gente paga para não usar mesmo. Se eu tiver uma gravidade, uma cirurgia, uma emergência que eu preciso ser internada, uma UTI, então a economia que eu faço com o plano de saúde não vai ser melhor do que eu pagar um plano. Então, o plano de saúde hoje, eu entendo que às vezes a gente quer marcar uma consulta de urgência e você não consegue, porque como tem uma demanda muito grande nos médicos credenciados do plano, então você consegue uma consulta para muito tempo depois. Então, eu acho que hoje, se eu quiser uma consulta mais com um médico específico, eu pago a consulta. E aí eu faço os exames pelo plano e nunca fiquei internada, mas se Deus o livre acontecer, eu teria aí um plano de saúde, né? Então, assim, eu até trouxe aqui os dados do que você espera de um plano de saúde, né? Então, ser atendido rapidamente, supostamente ter médicos mais atenciosos, que não significa que eu não vou ter médico atencioso no SUS, fazer exames específicos em bons laboratórios em curto prazo de tempo, né? Porque essa questão, quem não tem condições de pagar o exame, se for esperar o SUS, demora muito, porque a demanda é muito grande. Fazer a prevenção, check-up, né? Eu, por exemplo, ginecológico, eu faço check-up anual, né? E economia a longo prazo. Se eu tiver que fazer algum procedimento com o passar da idade, você vai aumentando, né? Algumas pessoas podem ter problemas que não tiveram mais jovens. Então, a longo prazo, é mais econômico ter um plano de saúde. Por que surgiu o plano, né? Acho que o plano de saúde ele surgiu da necessidade de você suprir uma carência do serviço público, isso é claro. Anteriormente, os planos de saúde eles tinham muito vínculo com as empresas, né? A maioria das empresas, por uma questão de questão sindical, concebia lá ao funcionário um benefício que é o plano de saúde, ele pagava um valor irrisório. Então acabou que isso aí trouxe uma demanda muito forte para os planos de saúde. E tinha o plano particular. No plano particular, você vai sofrendo esses aumentos decorrentes de algum índice, geralmente é o INPC, e a partir do momento que você tem alteração da idade. Isso vai se tornando ao longo do tempo muito caro, né? Os idosos nós temos uma sociedade que está cada vez mais idosa, consequentemente essa pirâmide do plano de saúde o custo operacional vai ficando cada vez maior. Por consequente, você tem na outra ponta uma escassez de plano de saúde. Hoje está muito concentrado e quando você concentra muito, eles fazem o que eles querem. Nós temos aqui hoje na cidade, por exemplo, pouquíssimos planos para atender, então eles fazem o que eles bem entendem, da forma que eles bem entendem. Mas eu penso também que tem um lado muito positivo do plano de saúde. Esse lado positivo é você poder, por exemplo, usar para consultas e exames ilimitado. Né? Então qualquer exame que você precisar fazer, você consegue ao longo do tempo fazer. Você pega a fila, né? Em alguns momentos você precisa marcar com antecedência, mas você consegue fazer. Então acho que ele cumpre aí um papel de conseguir dar suporte ao SUS que não consegue atender na sua plenitude. Mas o fato é que é muito caro, o fato é que é de pouco acesso. Cada vez mais as pessoas estão distanciando e tem outro fator importante. Como o plano de saúde começou a ficar muito caro, surgiram as clínicas populares. Então a gente está espalhado pela cidade, um monte de clínica popular. Você faz consulta lá em clínico geral a partir de R$59. E aí você vai lá, faz a consulta e muitas... Baixo, né? Valor baixinho. Não, você paga lá por atendimento. Clínico geral, R$59. Aí você precisa de um cardiologista, R$250. E aí essas clínicas populares, geralmente elas têm também os exames juntos. E algumas que deram até um cartão benefício, né, que você paga mensalmente, tem lá uma carga de exame que você pode utilizar. O fato é que tudo isso, se nós tivéssemos o poder público, se nós tivéssemos a saúde como prioridade no país, não precisava de nada disso. Como nós não temos, a gente tem que se precaver. E eu me sinto aqui muita vontade, por exemplo, de falar no período da pandemia, que nós tivemos aí aquele fatídico 15 de janeiro, que faltou oxigênio em Manaus, né, que foi aquela confusão, que eu tive a graça de ser atendido pelo plano de saúde que eu tenho.
né? Não vou mencionar aqui por uma questão que a gente não pode mencionar, fazer marketing, mas se tiver a oportunidade de ser atendido. Se não tivesse, muito provavelmente teria sofrido alguns danos maiores do que ter sido internado. Então acho que tem um benefício, tem um malefício, mas o fato é que a saúde no Brasil, ao meu ver, ela é vista hoje como um grande negócio. Esse que é o problema, na minha opinião, né? Virou um grande negócio. É interessante o seguinte, que a mesma clínica que atende pelo SUS, ela atende plano de saúde e atende o particular. Aí, assim, o plano de saúde, o SUS, ele paga lá um valor que custa R$100, por exemplo. O plano de saúde, ele paga um pouquinho mais, ele paga 150. Aí, se você for fazer o mesmo exame na clínica, o cara te cobra 300, entendeu? Porque você está pagando no dinheiro, aí, pagando na hora, entendeu? É um absurdo. Isso para te forçar a ter plano de saúde, só pode ser. Porque não há outra explicação, né? Um médico cobrar, por exemplo, um médico cobra R$600 numa consulta, no consultório dele, e lá na clínica popular ele cobra R$70 na mesma consulta. Então e hoje, até para o cara pagar particular, né? Esses médicos que têm a clínica particular, ele não tem uma alta demanda, né? Porque as pessoas a gente está vendo que tem uma escassez de dinheiro no mercado, então acaba que o cara está indo para a clínica popular para ele conseguir também atender, entre aspas, assim, no atacado e permanecer a renda. Agora, quem sofre com isso, com certeza, é o povo. Então, o plano de saúde, eu vejo que eles vem sofrendo constantemente novas leis, né, novas implicações aí. Cada hora é uma norma diferente, mas essa norma diferente, todo esse enquadramento acaba por beneficiar somente o plano, né? Muitos dos serviços essenciais que o plano cobria hoje não cobre mais, e você precisa entrar, quando você precisa, por exemplo, anteriormente tinha plano que você era atendido numa determinado médico e depois você conseguia ir lá e ter o reembolso. Hoje não consegue mais, né? Hoje você está muito amarrado às regras do plano de saúde. Marcelo, olha, eu já tive plano de saúde. Na época, começou com a empresa ofereceu o plano de saúde, a gente fazia. O problema é o seguinte, as minhas filhas eram pequenas e quando elas tinham um problema de emergência, urgência e emergência, a gente levava para o pronto-socorro público, geralmente no Joãozinho ali na Zona Leste, porque o atendimento lá era muito melhor do que do plano de saúde. Por que eu digo que era muito melhor? Eles atendiam rápido, relativamente rápido, davam todo tipo de medicação que a criança necessitava, né? Fazia os exames ali mesmo. No pronto-socorro particular, eles davam a dipirona, no máximo, se tivesse sentindo dor, e te davam uma receita para te comprar os remédios, davam alta para a criança, a receita para adquirir os remédios. Era assim que funcionava. Aí eu herdei, depois você é demitido, você tem um prazo ali de até um ano para ficar pagando o mesmo valor que a empresa pagava. Eu fiquei pagando por um ano, quando eu saí da empresa, o plano de saúde. Depois disso, como nós éramos 5 em casa, então tu imagina quanto você ia pagar por mês para... Eu digo, não vou mais pagar. A partir daí eu deixei de pagar. Mas acontecia isso. A urgência e emergência do plano de saúde era muito pior do que a do SUS. Aí tá, eu passei um tempo sem plano de saúde, aí pintou uma nova empresa de plano de saúde, estava crescendo em Manaus e tal. Hoje ela dá muito problema, a gente tem visto aí no noticiário, né? Mas eu fui lá e fiz um plano de saúde dessa empresa. Era pior do que o SUS o atendimento. Você não podia, se você precisasse, tinha um problema de ouvido, você não podia procurar um otorrino, você tinha que ir num clínico geral para ele poder encaminhar para o otorrino. Então, só que para clínico geral, tu tinha que agendar e o agendamento demorava um mês. Eu desisti, no terceiro mês eu parei de pagar. E não dá, porra, a gente vai para o SUS, é mais tranquilo. Mas aí, Ângela, acho que entra um fator importante, que é a regulamentação. Se nós tivéssemos aqui órgãos que fossem reguladores
efetivamente com fiscalização, cobrança e penalidade, seria muito diferente. Porque hoje a Agência Nacional de Saúde, efetivamente ela não atua junto aos planos. Parece até que existe uma certa parceria para que eles possam cada vez cobrar mais, restringir cada vez mais o serviço e, consequentemente, deixar o usuário na mão, como você bem colocou. Que a gente vê aí toda hora a denúncia de vários planos, e tem um que está muito em voga no momento, de pessoas que não conseguem tratamento, né? E não são tratamentos tão onerosos, são tratamentos necessários para básicos que deveriam ser oportunizados na rede, e não é possível. Eu acho que esse é um ponto importante. E o outro ponto é que os sindicatos, na sua convenção coletiva, cada vez estão impondo mais que seja dado o plano de saúde, não só ao funcionário, mas também para os familiares, extensivo aos familiares, o que está onerando esse custo para a empresa e, consequentemente, a empresa está deixando de dar. Então, acaba que o que está acontecendo? Está todo mundo migrando para o serviço público, que está em colapso. Qualquer hospital que você chega, ele está colapsado, ele não consegue atender, seja para fazer um exame rápido, seja para fazer uma consulta rápida, seja para você tirar uma emergência, você não consegue atender. E, inclusive, esses dias nós vimos aí até pessoas, pela falta de atendimento, né, causa um desgaste, causa briga, violência, uma série de coisas. Então acaba que a gente tem assim, um problema, precisa ser visto, precisa ser olhado, mas que o plano de saúde hoje, de certo modo, ele cumpre o papel, mas deixa muito a desejar. O que nós fizemos com o nosso plano de saúde para tentar ter um custo menor? Porque você contrata o plano de um valor, né? Aí quando você vê, começa a ter essas alterações de valores que eu falei, né, por faixa etária dos usuários e pelo aniversário do plano, e aí ele ia subindo, já ficava no valor exorbitante. Então, o que eu vi com a corretora que vende o plano de saúde para nós? Eu contratei, porque eu já tinha uma amiga que tinha um plano com coparticipação, fica a dica. Então, o plano com coparticipação, se eu fizer uma consulta, eu já tenho um valor determinado de tabela bem baixo, né? Um valor baixo. Se eu fizer uma consulta, eu tenho, dentro daquele valor mensal que eu contratei, digamos que meu plano seja R$1.000. Eu fiz uma consulta que o plano cobra R$30, então minha mensalidade vai ser R$1.030. Porque a gente não faz consulta nem exame com tanta frequência, né? Então, nós contratamos um plano com coparticipação. Então, eu pago um percentual mais baixo, e eu fiz a conta e vi que valia a pena. E aí, de exame, de consulta, de internação. De internação tem um teto baixo também. Que se eu ficar, o tempo que for, ele tem um teto que não passa daquele teto, que é um valor baixo. Então, foi uma forma que eu consegui. Falando dessa questão do SUS, que o Valmir falou, que muitas vezes foi atendido melhor no SUS do que no plano de saúde, como é que eu vejo o SUS? Primeiro, que tem muitos médicos, falando de pronto-socorro, que atendem nos pronto-socorros públicos do SUS e são, muitas vezes, os mesmos médicos que atendem nos hospitais particulares. Então, ali você já tem essa situação. E, assim, das vezes que familiares meus precisaram do SUS, eles foram muito bem atendidos, né? Então, eu acho que é uma relação de mão dupla. Eu já tive 2 irmãos que tiveram que fazer cirurgia, um quebrou a perna, o outro teve que fazer uma cirurgia no cérebro, que dependeu do SUS, e que eu não vi diferença nenhuma do atendimento que eu tive depois que eles estavam internados do SUS para o plano que eu tenho e minha mãe tem, que a minha mãe já foi internada várias vezes, né? Ela tem asma grave, então em algumas situações ela tem que ser internada, para o plano de saúde particular da mamãe, que ela fica nos melhores hospitais de Manaus. Por que eu não vi diferença? Porque o meu comportamento diante do funcionário do hospital é respeitoso. Então, eu presenciei no pronto-socorro público o usuário destratando o funcionário público, discutindo, não sabe pedir, não sabe falar, desrespeitando. Então, eu chegava para pedir uma informação, para pedir alguma coisa, com gentileza, com educação, e fui tratada todas as vezes com gentileza e com educação. Muito bem tratada. E já aconteceu uma vez de eu ter que falar com a moça, e eu cheguei lá e tinha uma usuária praticamente gritando com a mulher. Eu voltei, eu falei, não, vou falar depois, que passou a raiva dela. Depois eu fui lá e ela me atendeu super bem.
Então, eu acho que, às vezes, vai muito disso, né? Da sua educação, como você trata. Teve um caso que aconteceu na família também, e que isso também me levou a deixar de pagar plano de saúde. A minha filha tinha mais ou menos 4 anos, minha filha do meio, e ela levou uma queda de uma altura assim, mais ou menos uns 80 centímetros de altura. Ela caiu e tinha umas pedras assim, ela bateu a boca e o dente afundou. Os dentes superiores, né, afundaram e quebrou, cortou os lábios aqui e o dente afundou. Se levou para o pronto-socorro, eu levei para o Joãozinho. Chegou lá, o médico que atendeu disse assim, vai precisar fazer uma cirurgia aqui para retirada dos dentes. Olha só. Aí tá, aí espera, deram medicação para ela, a gente esperou, aí veio a troca de plantão. Era final da tarde, assim, o plantão trocou 7 horas, ainda não tinha feito a cirurgia. O novo médico do plantão disse assim, olha, não vai dar para fazer a cirurgia porque está faltando... estava faltando material lá para fazer a cirurgia, não ia poder fazer a cirurgia. Eu fiquei meio revoltado lá e tudo, mas a gente levou ela para casa. No dia seguinte, levamos no pronto-socorro particular. Pagava o plano de saúde, levamos no pronto-socorro particular. O médico que atendeu disse assim, olha, é melhor vocês levarem ela num odontopediatra. Ele atendeu, mas disse que era... Aí encaminhou, sugeriu uma clínica ali no Adrianópolis. Era caro a consulta. Naquela época era R$190 a consulta. Isso foi 10 anos atrás. Então, chegamos lá, a médica examinou e disse assim, não, aqui não é caso de cirurgia. Não precisa fazer nada, é só ela tomar uma medicação para desinflamar e o dente vai voltar ao normal. Aí ela mandou fazer um raio-x, custou R$100 o raio-x, né? Olha, a consulta 190, o raio-x 100. Completo dessa parte da face dela, né? E aí ela detectou que tinha uns dentes nascendo de forma equivocada lá. Então, ela disse que esses dentes vão nascer, mas não teve nenhum problema na estrutura do dente, não quebrou o dente, ele só fez para dentro e voltou, na verdade voltou ao normal, ela só tomou uma medicação para desinflamar e a médica mandou para casa. Eu digo, olha só, né? Então eu precisei pagar um particular para atender, né? Mas foi um especialista falando, né? Exatamente, mas eu... Dentista, pois é, eu agora... Dentista. Eu acabei de fazer uma bateria de exames, fui no médico, a consulta foi X, fui no outro médico que ele recomendou a consulta, fiz todos os exames, deu 2 meses de plano de saúde. E não ia há 1 ano e 5 meses, quer dizer, né? Eu estou no lucro. Está no lucro. Deus queira que você nunca vai ser internado nem fazer se tiver que ser internado, aí são outros 500. Mas assim, tem o SUS também, né? Tem o SUS que a gente pode ser internado no SUS. Eu trouxe aqui para vocês também uma pesquisa, os principais problemas que as pessoas enfrentam diante dos planos de saúde, né? O primeiro é o que eu já falei, desse aumento da mensalidade, né? Que você contrata o valor e vai mudando por faixa etária. Carência, né, de prazos, então você contrata um plano, mas tem a questão da carência, né, que, por exemplo, aqui o maior prazo é a questão de parto, que são 300 dias, né. Então, se você quiser ser atendida pelo plano de saúde pelo seu parto, você já tem que contratar com bastante antecedência. Demora na marcação de consultas, que é o que a gente estava falando, que às vezes demora por causa da demanda. Negativa para atendimento. Descredenciamento de médicos, hospitais e clínicas, que às vezes a gente contrata um plano porque aqueles médicos que eu gosto estão lá. Depois começam a sair. E grandes reajustes próximo dos 60 anos. Essa questão sobre a negativa de plano de saúde, né? A ANS, ela também fiscaliza isso. O Marcelo falou um pouco da ANS, eu lembrei de uma situação de um plano de saúde que eu estava resolvendo da minha mãe, e aí o plano de saúde estava demorando a me dar uma resposta, uma autorização, e a pessoa que me vendeu o plano, ela me orientou a falar o seguinte, olha, diz para eles que se eles não autorizarem, tu vai falar
tu vai te falar com a ANS, que rapidinho eles autorizam. Então, mas eles resolveram logo, não precisou. Então, pelo que ela me falou, eles têm um medo da ANS, que talvez a ANS não tome providências porque as pessoas não denunciam. Então, ela disse que se eles se sentissem ameaçados pela ANS, eles poderiam, de repente, resolver rapidamente, né? Então, assim, falando um pouquinho sobre essa situação atual, que é a questão de transplante de órgãos, né? Então, eu trouxe aqui uma informação que eu achava que transplante de órgãos era coberto só pelo SUS, porque a fila é única, né? Então, eu achei que era pelo SUS. Mas o plano de saúde, ele cobre o transplante de córnea, rim e medula, né? Do coração, não. Aqui, pelo menos na pesquisa que eu fiz, não apareceu o coração. Né? A cobertura automática dos planos de saúde pelos planos de saúde é para os planos contratados a partir de 1999 para cá. Então, quem tem plano de 99 para cá, ele cobre a córnea, rim e medula. Né? Ela é responsável também pela captação de órgãos, pelo transplante, o acompanhamento pós-operatório, o medicamento utilizado e despesas para assistência dos doadores vivos. Então, assim, toda essa parte que envolve o transplante, o plano de saúde, ele cobre, né, nesses casos aí. Então, assim, eu ainda continuo achando que ter plano de saúde é vantajoso, porque eu fico pensando nessa situação, né? Em caso de uma de certo modo, eu penso que o plano de saúde ele dá uma certa segurança. Mas entrando nesse tema aí que também tem a ver com saúde, sobre transplante, e obviamente que nós não estamos perdendo de vista o transplante que um dos maiores comunicadores do Brasil acabou de passar, que é o Fausto Silva, foi o transplante de coração. Né? E aí isso validou o nosso sistema de saúde, o SUS, como um dos maiores sistemas de transplantes, tratativa de transplantes do mundo. Né? Porque eu fui me aprofundar um pouquinho nesse tema, e o coração, para que ele possa ser utilizado, ele precisa ser utilizado num prazo máximo de até 4 horas. Ou seja, a partir do falecimento, a partir ali do momento que houve a morte da pessoa, você tem 4 horas para você transportar e utilizar o coração. Então, assim, é uma logística muito grande, né? A gente percebeu isso no caso do Fausto Silva, mas também traz para a gente aqui uma reflexão que isso aconteceu num grande centro. E será que nós teríamos a mesma facilidade, será que nós teríamos a mesma tratativa se acontecesse essa necessidade na nossa região? Eu fiquei bem pensativo acerca disso, sabe? Eu acredito que é um padrão, né? Um padrão SUS. Agora, no caso do Fausto Silva, quando você vai fazer o transplante, você pode fazer pelo plano de saúde de alguns órgãos, que eu acho que o caso dele não cobre. Mas a fila é única, né? Eu acredito que é um padrão, que se fosse aqui... Mas nós temos um problema logístico, é diferente. Padrão é uma coisa, agora problema logístico é outro. Então eu penso que ali no grande centro você tem mais facilidades. As facilidades que nós não temos aqui. Tem, né? Então, mais assim, cidades próximas. Você tem as particularidades regionais. Manaus é mais... Então, como seria para a gente uma necessidade? Né? Eu não sei, inclusive, se nós temos essa estrutura aqui para se fazer esse tipo de transplante do Amazonas. De rim eu sei que tem, porque eu tinha um conhecido, pelo menos eu acho que tem, que ele estava na fila do transplante de rim. Eu não sei se ele iria fazer aqui, mas eu acredito que tem. Eu posso estar falando besteira, mas... Eles fizeram o primeiro transplante de rim, acho que foi no mês passado ou no início desse mês, em Manaus. Mas não tinha, tudo era feito fora. Então ele estava numa fila... Foi feito, inclusive, eu acho que no Delfim Aziz. O primeiro transplante de rim feito em Manaus, foi um doador, o pai doou para o filho. Eles fizeram até publicidade, o governo do estado fez publicidade disso. Nesse mês agora, o pai falava sobre a doação que ele fez para o filho e tal. Então, mas era feito fora.
Eu tenho inclusive um cunhado que já foi para Curitiba para fazer exames, ele precisa de um transplante de rim. Agora a fila é muito grande, muito grande. É uma fila nacional? De coração, a gente viu, o Fantástico mostrou, falando do Faustão, né? Mostrou que é 300 e pouco, quase 400 pessoas na fila de transplante do coração. De rim, eu acho que são quase 2.000 pessoas que tem na fila. Então, você precisa ali esperar. Agora, essa questão do coração, o que eu achei interessante é que não é qualquer coração que serve para qualquer pessoa, né? Então, tem a questão de compatibilidade até de altura, de peso. Todos os órgãos ele tem essa questão. Tem essa questão da compatibilidade. E aí o Faustão estava precisando. Agora, assim, você vê um caso como o do Faustão, todo mundo se assusta, mas é porque os outros casos não são divulgados. A gente não fica sabendo quem recebeu o transplante de coração diariamente no Brasil, que acontece quase que diariamente transplantes no Brasil. Inclusive, nessa reportagem, eles falaram que o tempo médio de espera para um transplante de coração é 30 dias. Né? Então, eles, justamente porque, como tu falaste, como o do Faustão foi divulgado, aí parece que o dele é rápido e o dos outros demora. E eu não conheço ninguém que fez transplante de coração, então é só julgamento, né, das pessoas. Então, eles disseram que a média de tempo é 30 dias, e no caso tem a questão... Aí você está na fila. Aí, assim, quem está internado tem prioridade. Quem está internado, quem está estado mais grave tem prioridade. Quem está em casa e a medicação está funcionando, ele já não é tanta prioridade. Então, já vai selecionando essa fila. Faustão estava internado, né? Não estava respondendo ao tratamento medicamentoso, então ele era prioridade. E aí ele era o segundo dessa lista de prioridade. E o primeiro da lista de prioridade não era compatível com o coração que tinha para doar. Então aí ele passou a ser o primeiro da lista. Então tem vários fatores que às vezes te trazem para o começo da fila. Essa fila do coração ela é pequena até porque a maioria das pessoas morre antes de precisar de um transplante, né? Porque quando você descobre uma doença grave no coração, o risco de você morrer é muito grande. Inclusive o Faustão, acharam que ele já tinha morrido, ele gravou até um vídeo falando que estava vivo, que ainda não tinha chegado a hora e tal. Fez até uma piada assim com a saúde dele, né? Dizendo que ele estava vivo ainda. Mas é isso. Eu posso voltar um pouquinho aqui no SUS, falando sobre... que eu acho legal também. A gente já sabe que plano de saúde, o que a gente espera do plano de saúde, se eu tiver um câncer, se Deus o livre, né, uma pessoa tiver um câncer, alguma coisa. Então, só para trazer um pouquinho de informação para a população, tem a Fundação SECOM. Então, em casos de câncer, né, a pessoa primeiro ela vai na UBS, a UBS dá um encaminhamento para o SECOM. E eu conheço pessoas que fazem tratamento lá que são muito bem atendidas. E eu também tenho a questão da visita domiciliar. Eu conheço 2 pessoas que, em alguns casos mais graves, o SUS ele leva o médico e o enfermeiro até a casa da pessoa. E para você ter isso pelo plano de saúde, só se você entrar com pedido de home care, e às vezes tem que entrar na justiça para pedir que você não consegue. A minha visão é muito distorcida sobre isso. Porque eu sempre vejo como um serviço precário, de muita dificuldade de acesso, de você ter ali uma calamidade pública. Né? Nos últimos dias eu precisei visitar uma pessoa que estava internada, é uma coisa que eu não gosto, ir em hospital, mas precisei visitar, e eu vi lá a precariedade das instalações, a precariedade dos leitos, a precariedade de higiene, de falta de material. Então, assim, quando eu vejo alguma coisa diferente disso, me chama a atenção. Casos que eu não consigo ver esse bom serviço. Tem hospitais muito bons, cara. Em Manaus tem um hospital público muito bom, que o atendimento é bom também. Agora, claro que sempre vai ter gente reclamando, mas eu acho que entre as pessoas que são atendidas, uma minoria... Vou te falar, tive no Joãozinho, uma minoria que reclama. Pois é isso que eu digo, a gente precisa denunciar essas coisas. É uma precariedade assim, das instalações. Precisa denunciar, sabe? Porque eu conheci o Joãozinho
com atendimento muito bom. O João Lúcio, o 28 de agosto já teve atendimento muito bom. Já teve muito bom, né? 28 realmente já foi muito bom. Então, se está precário, a gente precisa denunciar isso. As pessoas precisam... Todo mundo tem celular hoje. Né? Aí, assim, faz um vídeo, manda para... Mas assim, essa parte de instalação é a parte da hotelaria, né? Se você for em qualquer SPA, você vai ver a precariedade que é. Né? Então, assim, tem muito... Acho que deixa-se muito a desejar para a população. Né? Acho que esquece-se muito. E não é falta de dinheiro. Não é falta de gestão. Mas também, eu já fui em SPA, Marcelo. Já fui em SPA, fui muito bem atendido. Mais pelo corpo técnico do que pelos médicos. Os médicos Perfeito. Te olham, eles nem te olham no rosto, nem te olham na cara, como diz, né? Ele tá lá de cabeça baixa, tu entra e diz assim, o que tá acontecendo? Aí tu diz o teu problema, ele pega uma receita aqui, e manda lá tomar a medicação, entendeu? Esse tipo de médico a gente tem que denunciar também, porque é um médico que não quer trabalhar, não quer prestar um serviço decente para a população, que é só ganhar o dinheiro dele. Eu fui Mas num que tem no público e também tem no particular. Eu fui num lá que o médico era tão sacana no SPA que ele amarrou a cadeira lá no pé da maca e você ficava mais distante do que eu estou aqui de você, da mesa dele, entendeu? Para não chegar perto. Aí o cara ainda usava aquela... Já agora, esse ano. Não, foi esse ano agora. O cara com aquela máscara zona aqui e tudo. E tu não podia chegar perto dele, ele nem te olhava, ele só... Aí é outro tema, que é a doença da pandemia, né? Então, acho que vale a pena um outro eu acho que, assim, tem dias que você chega no SPA, tem muita gente para ser atendido, todo mundo é atendido, entendeu? Ninguém volta para casa sem atendimento. Eles mudaram a questão do atendimento nos pronto-socorros, né? Agora só atende casos mais graves, os casos menos graves vão para o SPA. Mas as pessoas chegam lá e são atendidas. Claro que muitas vezes você se estressa com o atendimento, você reclama. Eu quero dar uma volta nesses SPAs, nesses hospitais com você, para mim ver essa boa prática, assim. Que todas as vezes eu não consigo enxergar isso. Eu acho que é precário, falta recurso, falta material, falta pagamento de médico, falta profissional. Então eu não consigo ver. Então eu acho que o plano de saúde, com todos os malefícios que ele possa ter, ainda é uma boa alternativa. Essa história de que plano de saúde é para todo mundo é uma balela. Ninguém que ganhe... A classe média não consegue pagar plano de saúde. É besteira você querer pagar plano de saúde. Você vai morrer... Eu concordo plenamente com você. Eu só acho que... Você vai morrer de trabalhar para pagar o plano de saúde. Eu só acho que o poder público precisa olhar com melhor carinho para a saúde. A saúde está garantida em Constituição como um direito do cidadão e isso nós temos que ter. E aí, quando isso acontecer, consequentemente, os planos de saúde, ele não tem uma alta demanda e o custo vai cair. Né? É tudo questão de oferta e procura. E assim, no Brasil tem o SUS e muitos países não tem. Então, se você quiser você procurar a saúde, você tem que pagar. Né? Então, viva o SUS pelo menos nessa situação. Né? Que, na situação que está hoje, mesmo não tendo, seria um caos. Acho que é isso, né, gente? Acho que a gente conversou aqui, debateu, trouxemos aí em primeiro plano a importância do plano de saúde. E você que está do outro lado, plano de saúde é necessário, é importante? Você usa, consegue pagar? Como é que é? Olha, foi um prazer estar mais uma semana aqui com vocês, né? Então, quando começa a conversar, a gente vê que o assunto vai embora, né? Então, desdobra. Que a saúde de vocês esteja em boas mãos, que vocês consigam, ou através do plano de saúde, ou através do SUS, ter um bom atendimento. Até semana que vem.